Graças a Deus, passou o final de semana, Papai do Céu abençoou, deu tudo certo, né? Graças a Deus, tudo em paz. Então, estamos aqui para o nosso encontro semanal, que ocorre todas as quartas-feiras. E que aí é o dia que eu tenho aula com vocês. Então, eu digo que a minha semana com vocês inicia na quarta-feira, porque é o dia que eu dou aula, não é verdade? Então, nossa aula de hoje, nós vamos ver um assunto bem legal, continuando ainda o assunto das aulas passadas, mas vamos aprofundar mais nele, certo? Nós vamos entender de uma forma mais profunda. E aí eu devo lembrar a vocês que eu estou recebendo poucos contatos, não é? E que essa questão de receber poucos contatos, vocês vão sentir o impacto no futuro, porque aí vão ficar com a cabecinha cheia de dúvidas, e que essas dúvidas poderiam ter sido tiradas naquele momento e não foi tiradas. Ou então achar, eu acertei tudo na minha atividade, mas pode ter ficado um detalhe ou alguma coisa que não se enquadrava ali no momento que vocês perderam de tirar a dúvida naquele momento. Sem contar que conta ponto a nota de participação, já falei isso para vocês, tá? Então, nas aulas passadas, nós temos falado sobre desigualdade social, não é? Nós temos falado sobre o local onde as pessoas moram, como essas construções são realizadas. E hoje, dando andamento a este assunto, nós vamos falar sobre a distribuição desigual das terras no Brasil, tá? A distribuição desigual das terras no Brasil, certo? Então, hoje, na nossa aula de geografia, quarta-feira, 28 de outubro de 2020, quando o mês de outubro já está indo embora, né, já está acabando, nós vamos falar sobre a distribuição desigual das terras no Brasil. Para iniciar a aula, eu vou perguntar a vocês, quem de vocês já ouviu falar nesta palavrinha aqui, ó? Hectare. Quem já ouviu falar em hectare? Essa palavrinha aqui. Acho que muita gente já escutou falar nessa palavra. Você às vezes está assistindo televisão, está passando jornal, aí fala assim, existe uma fazenda lá no Amazonas que tem tantos hectares de terra. Acho que todo mundo já ouviu falar, né, em hectare. Hectare, gente, é o termo que se usa para a medição de terra, tá? Quando você vai se medir um terreno, se diz hectare quando o terreno é extenso e vai servir para plantio, certo? Então, nós dizemos que é um hectare de terra. Vocês vão entender, vão ficar sabendo também hoje, que um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, tá? Um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados. Essa representação também pode ser feita assim, ó. 10.000 metros quadrados. Quando vocês veem esse símbolo aqui, o Mzinho minúsculo, com 2 aqui em cima, a gente diz que são metros quadrados, tá? Então, eu posso dizer que um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados e que um hectare corresponde a 10.000 metros quadrados, certo? Então, quando eu digo um hectare, eu estou dizendo 10.000 metros quadrados de terra, certo? 10.000 metros quadrados de terra corresponde a um hectare. Então, agora, quando vocês estiverem em qualquer lugar, né, e que escutarem alguém dizer assim, na fazenda do meu primo tem 2.000 hectares de terra. Aí vocês, menina, a fazenda do teu primo é imensa, 2.000 hectares de terra
Tem, olha só, porque eu sei que 1 hectare são 10 mil metros. Se na fazenda dele tem 2 mil hectares, é imensa a fazenda dele. Aí a pessoa vai olhar pra você e vai dizer assim, caramba, como tu é inteligente, hein? Aí você vai dizer, eu estudo na escola Pedro Leandro, não é? Ou então, eu estudei, se você já tiver saído da escola, já tiver terminado o 5º ano, eu estudei na escola Pedro Leandro e foi lá que eu aprendi que 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados de terra. Aí a pessoa vai dizer, caramba, então os alunos da escola Pedro Leandro são muito inteligentes, olha que coisa legal. Aí vocês vão ficar, né, todos pomposos, cheios de pompas, porque receberam aquele elogio. Legal, né, a gente receber elogio. Então aí, agora todo mundo já sabe que 1 hectare corresponde a 10 mil metros quadrados de terra, tá? Outra coisa interessante também é que 1 hectare correspondendo a 10 mil metros de terra pode ser, 10 mil metros quadrados, né, de terra, pode ser comparado a um tamanho de um campo de futebol, tá? Um campo de futebol. Aí aquele campinho que tem no quintal de casa não, lá na rua de casa não, tá, gente? É um campo de futebol mesmo dos estádios. Então, 1 hectare de terra, ou 10 mil metros quadrados, você visualizando, você pode comparar ao tamanho de um campo de futebol lá no estádio. Então, eu já sei que mais ou menos aquele tamanho será 1 hectare. Serão 10 mil metros quadrados de terra, tá? Só para vocês entenderem melhor, certo? Outra coisa, outra curiosidade também, é que nas grandes propriedades, ou seja, nas grandes fazendas, né? Assim, extensos hectares de terra, aquelas grandes, imensas propriedades, geralmente se cultivam apenas um único produto. Por quê? Porque aquela plantação ou aquela criação, porque vocês sabem que às vezes na fazenda não é uma fazenda de plantação, de agricultura, é uma fazenda de pecuária, ou seja, porque eles trabalham com a criação de animais. Às vezes até diversifica, né, a criação de animais, tem gado, tem aves, tem suínos, enfim. Mas é uma criação de animais, ou seja, é só a pecuária, ou então é só a agricultura, mas com um único plantio de uma lavoura. Tipo, são hectares, tantos hectares de plantação de trigo, tantos hectares de plantação de milho, então apenas um produto. Quando isso acontece, é porque geralmente aquela plantação ela vai ser exportada para outros países e também vai ser vendida para outros países. Então, por isso que naquele extenso território, naquela quantidade imensa de hectares, se cultiva apenas um produto ou apenas uma criação. Quando isso ocorre, nós podemos chamar de... Deixa eu apagar aqui, tá? Quando isso ocorre, quando é apenas um produto cultivado naquela fazenda, ou apenas uma criação cultivada naquela fazenda, nós denominamos de monocultura. Monocultura. Tia, o que quer dizer monocultura? É a cultura de apenas um produto naquela extensão territorial. Olha só, gente. Eita, desculpa. Olha só, gente. Mono é uma palavrinha só, tá? Mas aí eu vou dividir aqui só para vocês entenderem. Mono significa tá? Significa e cultura é o produto. Certo? Cultura é o produto. Mono significa tá? Então, quando eu digo monocultura, na fazenda de seu Eustáquio, existe uma monocultura. Eu estou dizendo que na fazenda de seu Eustáquio, ele cultiva apenas um produto.
tá? Eu estou me referindo apenas a um. Quando eu me refiro naquela extensão territorial, cultiva apenas um tipo de produto, não é uma unidade não, viu? É um tipo de produto. Eu digo que aquela fazenda, ela tem um processo de monocultura, tá? Agora também vocês, quando ouvirem essa palavra monocultura, aí vão dizer, eu já sei o que é monocultura. Minha tia de escola me explicou que monocultura é a cultura de apenas um produto naquela extensão territorial, ok? Pronto, essa é uma outra curiosidade que eu separei para vocês, tá? Esses produtos de monocultura, eles geralmente são exportados para outros países, por isso que, como eu falei anteriormente, né? Por isso que a produção é maior, porque eles vão seguir através de exportação para outros países, tá? Agora, eu vou perguntar a vocês, quem já ouviu falar neste termo? Acho que muita gente. Reforma agrária. Eu acho que muita gente também já ouviu falar em reforma agrária. O que quer dizer, tia Gil, reforma agrária? São práticas de distribuição de terras, certo? No campo. Então, quando eu digo reforma agrária, eu entendo que existe aquela terra, aquela quantidade de terra no campo, né? E que eu vou fazer a distribuição daquelas terras naquele local. Então, eu digo que é uma reforma agrária. Com o decorrer da aula, vocês vão entender de forma mais detalhada o que quer dizer reforma agrária, tá? É só para dar o tópico para vocês. Reforma agrária é uma distribuição de terra no campo, ok? Distribuição de terras no campo, certo? Agora, gente, infelizmente, essa distribuição de terras no Brasil, ela é realizada de forma desigual. Por isso que o tema da nossa aula é esse. Ela é realizada de forma desigual. Por quê? Porque metade das nossas terras do Brasil, a metade das terras do Brasil, certo? Das terras no Brasil, ela é destinada aos grandes produtores, certo? Ela é destinada aos grandes produtores. Ah, tia, e o que tem que ela é destinada aos grandes produtores? E por que de maneira desigual? Só porque a metade é destinada aos grandes produtores? Não. Porque muitas vezes, boa parte desses grandes produtores não utilizam essas terras. Eles receberam essas terras do governo, mas eles não utilizam elas. Elas estão ali abandonadas. Elas não têm plantação, elas não têm criação de gado, elas não têm cultivo de nada, certo? E quando isso ocorre, nós dizemos que essas terras são improdutivas. Eu digo que as terras são improdutivas porque elas não produzem nada, porque o solo, se eu plantar, não vai produzir, ou porque se eu colocar o gado lá para criar, eles vão morrer. Não! É porque as pessoas receberam esta terra, os grandes proprietários, os grandes produtores, receberam essas terras do governo federal e não utilizam elas. Elas estão lá paradas, estão lá abandonadas, sem nenhum cultivo, sem nenhuma plantação, sem nenhuma criação. Ou seja, o Brasil está perdendo economicamente com isso. Agora, por que eu digo que é desigual, tia? A gente vai ver agora. Por que a gente diz que é desigual, certo? Mas antes de dizer a vocês por que
terras são distribuídas de forma desigual, eu tenho que dizer a vocês também que esses grandes produtores são chamados de latifundiários. Eu acho que vocês já ouviram falar nessa palavra também. Latifundiários, tá? O que são, tia, latifundiários? São grandes produtores que receberam terras do governo federal. E essas terras são chamadas de latifúndios. Por isso que vem a palavra latifundiários. Essas terras são chamadas de latifúndios, tá? São as grandes quantidades de terra, né, que estão lá para os latifundiários, mas que infelizmente a maioria deles não utiliza da forma correta. Essas terras estão lá, ó, abandonadas, sem produção, sem criação de nada, certo? Foi só esse detalhe que eu esqueci de dizer para vocês. Agora a gente vai ver por que razão essas terras estão classificadas, distribuídas de forma desigual. A gente já viu que a metade vai para os grandes produtores, que são os latifundiários, mas que boa parte deles não utilizam essas terras. E que essas terras ficam lá, abandonadas, sem nenhum cultivo, certo? E sem nenhuma criação de nada, tá? E a outra parte dessa terra é distribuída para as pequenas propriedades, certo? O que é que acontece quando essas terras são distribuídas para as pequenas propriedades? Eles vão cultivar. Mas aí, essas terras que não foram distribuídas para os pequenos proprietários e que estão lá sem nenhuma utilização, porque são dos latifundiários, e eles não utilizam essas terras e elas ficam lá abandonadas e são consideradas improdutivas, né? Vai ocorrer, certo? Um movimento social. E esse movimento social, ele vai defender que os pequenos agricultores possam se apossar dessas terras. Eu acho que vocês já ouviram falar no movimento chamado, que tem essa sigla aqui, ó, MST. Todo mundo já ouviu falar nessa sigla, MST. O que significa MST? Movimento dos sem terra. Movimento dos sem terra. Então, esse movimento, certo? Ele defende as pessoas que não têm terra, não são os pequenos produtores, não. E são, mas existe a outra parte das terras do nosso Brasil, que são distribuídas com os pequenos produtores. Aí eles já têm a terra deles, tá? Eu tô falando daqueles pequenos produtores que não têm terra. Acho que vocês já ouviram em várias reportagens na televisão, dizendo assim, o movimento sem terra invadiu tal fazenda lá no Mato Grosso do Sul. Aí todo mundo fala, invasão é crime. É, viu, gente? Invasão é crime. Ninguém pode se apropriar daquilo que não é seu. É crime. Mas, por outro lado, aquelas terras estavam ali abandonadas, podendo ser cultivadas, podendo ter criações e podendo alimentar várias pessoas e aumentar a produção do nosso país. E elas estão ali abandonadas e paradas, ou seja, as pessoas nem querem utilizar aquela terra e nem querem fazer a doação daquela terra para as pessoas que querem aproveitar. Então, o Movimento Sem Terra, ele trabalha para criar um acordo, certo? Um comum acordo, trabalha em prol desses agricultores que não têm terra, mas que sabem que aquelas terras estão lá abandonadas e que podem ser apropriadas e assim cultivadas. Até hoje, eles não conseguiram entrar num comum acordo, mas nós temos esperança que de uma maneira legal, através da lei, certo? Não é fora da lei, não.
de uma maneira legal, através da lei, esse acordo seja concretizado. O que é que poderia acontecer? Essas terras serem arrendadas. A terra continuaria sendo posse do latifundiário, porém, ele cederia aquela terra para aquelas pessoas que são consideradas sem terra, e elas poderiam ali cultivar, elas cultivariam, elas se alimentariam daquele cultivo e ainda poderiam produzir para revender. E daquela revenda, um percentual poderia ficar para o latifundiário e o outro percentual para o pequeno agricultor, que agora seria pequeno agricultor. O que é arrendar? Arrendar é emprestar a terra. Se faz um documento em que eu estou emprestando aquela terra, não é um aluguel, é um empréstimo. Eu estou emprestando aquela terra àquela pessoa e de alguma maneira aquela pessoa vai me dar um percentual sobre aquele empréstimo da terra que eu fiz, tá? Então aí dessa maneira poderia ser resolvido. O problema é que as partes não conseguem chegar em um comum acordo. Não conseguem chegar num acordo e aí ficam existindo aquelas invasões, né? A gente fala, o sem terra invadiu a fazenda em tal lugar. Existe lá um conflito, às vezes as pessoas até morrem, porque existe aquele conflito, né? Onde existe tiroteio, onde existe aquelas pessoas que, os capangas, os capatazes dos homens da fazenda, dos donos de fazenda, dos latifundiários, vão lá para resolver a base da violência, né? E aí, às vezes, muitas vezes acontece até morte por conta dessa violência. Quando não deveria acontecer, e não poderia acontecer se fosse resolvido de uma forma pacífica. Não existisse a invasão, mas também existisse a utilização daquelas terras que estão lá abandonadas. É até um egoísmo da minha parte saber que eu tenho milhões de hectares numa fazenda abandonados lá, ao Deus dará, sem nenhum cultivo, sem nenhuma plantação, sem nenhum gado sendo criado, sem ninguém utilizar para nada. E aí fica lá, a economia do Brasil poderia ser elevada, não é verdade? A fome poderia ser combatida de forma mais acentuada e não existiriam tantos sem terra na rua, abandonados, sem ter um local para viver e para viver do que eles gostam, que é plantar e criar, tá? Então, poderia ser resolvido, mas ainda não foi. Infelizmente, ainda não foi. Por isso que a gente diz que a distribuição é desigual nas terras do Brasil. Por conta disso. Porque é um contraste, todo mundo já sabe o que é contraste, né? É um contraste muito grande. Grandes hectares produzidos, porém grandes hectares sem produção nenhuma e produtores sem terra para plantar. Vê só, terras paradas lá, né, sem produção, e sem a pessoa estar nem aí, não dá a mínima, e produtores parados porque não tem a terra para eles plantarem. Então, o contraste é justamente esse, é onde a gente fala da distribuição desigual das terras, certo? Outra coisa interessante também, tá, é falar sobre a agricultura familiar. A gente já falou sobre a agricultura familiar em outra aula, mas eu vou lembrar vocês que é da agricultura familiar, ela é responsável pela maioria dos alimentos que chegam à nossa mesa. Então, a agricultura familiar, ela é responsável pela mandioca que chega à nossa mesa. O que é a mandioca, tia Gil? É a macaxeira, tá? E também é transformada na nossa farinha que a gente come como feijão. No nosso feijão, certo? Nosso feijão. O nosso milho, tá? O nosso milho. A nossa carne, que é através da criação do gado, não é isso? Não só do gado, mas das outras espécies. Do nosso leite e por aí vai, que são os nossos laticínios. E por aí vai. Então, a agricultura familiar, ela é responsável pela maior parte desses alimentos que chegam à nossa mesa. Tia, e por que os grandes produtores não são responsáveis? Porque, como eu falei anteriormente, os grandes produtores, eles são responsáveis, mas pela exportação daqueles produtos, certo? Vão ser vendidos ou exportados para outros países,
para serem comercializados, tá? Então agora eu vou falar para vocês com relação à atividade de casa. A atividade de casa de vocês está no livro de geografia. Vocês vão abrir o livro na página 129 e vai até a página 131. Então na minha página 129, certo? Eu falo sobre a distribuição desigual das terras no Brasil. Vocês vão realizar a leitura, porque todo mundo sabe que a leitura faz parte da atividade de casa, né? E aí, depois da realização dessa leitura, vocês vão responder as páginas 130 e 131. Observem que existem tabelas, que vocês vão ter que ler essas tabelas e analisar para responder as questões seguintes. É fácil, é só prestar atenção. Mas qualquer dúvida, é só entrar em contato com o Tia Gil no privado que eu esclareço. Gente, mesmo que não existam dúvidas, entre em contato comigo. Mesmo que vocês tenham certeza que a atividade de vocês está correta, mandem para a correção, porque isso aí faz parte da pontuação de vocês. Nota de participação vale ponto. Quando vocês entram em contato comigo através da atividade, através de alguma dúvida, eu vou entender, eu tenho batido nessa tecla nas últimas aulas, eu vou entender que vocês estão assistindo a aula e que vocês estão participando. Se vocês não entram em contato comigo, eu vou entender que vocês não estão assistindo às aulas e que não estão participando. E aí vocês estão perdendo ponto. Então, por favor, não esqueçam desse detalhe, tá certo? Bom final de semana. Tia Gil tá morrendo de saudade de vocês. Tem vocês aqui, ó, no coraçãozinho dela. Quando chega esse momento da aula, o coraçãozinho dela fica, ó, bombando de felicidade. Porque vai encontrar com vocês naquele momento, tá? Papai do Céu abençoe o final de semana de todos nós. Que seja maravilhoso, mas que não esqueçamos das nossas atividades, tá? E da nossa participação, ok? Beijo!